Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Trabalhei meio período em uma loja de materiais de construção decadente quando era adolescente. Meu turno começava depois das aulas da faculdade, geralmente das 16 às 20 horas. Mas às vezes eu ficava preso até o fechamento, o que significava vagar por um armazém mal iluminado até às 22 horas, cercado por prateleiras enormes de hardware que ninguém tocava havia horas. Numa dessas noites, eu estava perto do fundo da loja. Meu departamento ficava em algum lugar entre luminárias e um silêncio mortal, quando uma das caixas se aproximou de mim. Eu a reconheci, uma ruiva quieta e bonita, e ela sempre sorria de forma educada, como quem está acostumada a encarar as pessoas por muito tempo. Ela se aproximou e parecia pálida, segurando uma pequena cesta de plástico cheia de devoluções aleatórias. Perguntou se eu poderia acompanhá-la enquanto colocava os itens de volta nas prateleiras. Eu disse, claro, já me sentindo estranho. O que está acontecendo? Ela olhou por cima do ombro e depois baixou a voz. Tem um cara. Ele tá vindo aqui o dia todo e acho que tá me observando. Pisquei, tentando processar aquilo. Tipo, desde que seu turno começou? Sim. A primeira vez foi talvez 1 hora depois de eu ter entrado. Depois, novamente, algumas horas mais tarde. Já ouvi pelo menos 6 vezes hoje. Ele não compra nada. Simplesmente entra, fica vagando pela frente da loja e me observa. Às vezes fala comigo, flerta, pergunta que horas eu saio. Imediatamente, senti uma pontada no estômago. Perguntei se ela havia contado a segurança. Ela disse que sim, é claro. Mas nossa segurança era composta por 2 caras acima do peso, usando camisas polo enormes, que passavam a maior parte do tempo fumando um cigarro atrás do outro, ou assistindo YouTube no celular na sala de descanso. Ela contou que apontou o sujeito 2 vezes, e em ambas as ocasiões eles perderam de vista. Eu me ofereci para ficar com ela. Acho que pensei que ela só precisava de alguém para conversar. Talvez a gente fizesse conversa fiada, risse nervosamente e o cara ficasse longe. Começamos a trabalhar com as devoluções. Lâmpadas, rolos de pintura e ferramentas espalhadas. Fiquei por perto o tempo todo, sempre olhando ao redor dos corredores. O lugar estava praticamente deserto àquela hora. Lâmpadas fluorescentes zumbiam no alto e uma voz ocasional saía do walkie-talkie. Mas fora isso, tudo estava em silêncio. E foi então que eu ouvi. Ele estava meio escondido atrás de um suporte de madeira, parado perto da tampa como se fosse apenas mais um cliente vasculhando parafusos de deck. Mas ele não estava olhando para nenhum produto. Ele estava observando ela. Parecia ter entre 40 e 45 anos. Era muito grande, com peito largo, braços grossos e usava uma jaqueta corta-vento cujo zíper não fechava direito. Também era mais alto que eu, talvez uns 7,5 centímetros, e tinha uma expressão tensa e inquieta. Nossos olhares se encontraram. Os dele eram frios e implacáveis. Dei um passo à frente, tentando não demonstrar o quão rápido meu coração estava disparado. Posso ajudá-lo, senhor? Perguntei. Só para você saber, estamos prestes a fechar. Ele me encarou por mais tempo do que o normal e então, sem dizer uma palavra, virou-se e desapareceu pelo corredor. Minha colega ficou parada ao meu lado, paralisada. Quando olhei para ela, deu um sorriso tenso e exausto. Era ele, disse. Não falamos muito sobre aquilo. Ela terminou as devoluções rapidamente. Acompanhei-a até a frente da loja e fiquei por perto até ela bater o ponto. Me ofereci para acompanhá-la até o carro,
mas ela disse que tinha estacionado perto da entrada principal, sob um semáforo, e que ficaria bem. Quando terminei meu turno e saí, o estacionamento estava quase vazio. Apenas um punhado de carros permanecia na seção dos funcionários, exceto um. Estava estacionado bem no fundo do estacionamento, meio na sombra, longe demais da loja para ser um cliente comum. Olhei de soslanho, tentando ver se havia alguém dentro, mas não consegui identificar nada. Entrei no carro rapidamente e saí mais rápido ainda. No dia seguinte, minha colega veio me encontrar antes do meu turno. Ela parecia ainda mais abalada. Ele me seguiu, disse. Depois que saí, acho que ele estava naquele carro. Ela explicou que notou os faróis atrás dela piscando por vários quarteirões, sem curvas, sem mudar de distância, apenas seguindo. No último segundo, ela fez uma curva aleatória em uma rua lateral que nem conhecia e depois voltou para o seu bairro. O carro não a seguiu, mas depois disso ela não se sentiu mais segura. Pediu demissão. Disse que tinha terminado com aquilo e, de repente, foi embora. Nunca mais a vi. Não sei se o cara foi pego. Não sei o nome dele. Os seguranças nunca registraram nada. Não foi feito nenhum boletim de ocorrência. Foi apenas mais um incidente de abuso ignorado em uma loja que mal funcionava, mesmo nos dias bons. Eram cerca de 3 da manhã. Um silêncio absoluto, como sempre acontecia no turno da noite no metrô onde eu trabalhava. Escondido dentro de um posto de gasolina 24 horas na rodovia interestadual. A maioria dos clientes naquele horário era formada por pessoas de olhos turvos, que estavam viajando há muito tempo, ou por clientes habituais que tomavam um café e comiam um sanduíche de 15 centímetros para passar a noite. Eu conhecia o ritmo e os rostos. Então, quando a campainha tocou e esse cara entrou, percebi imediatamente que algo estava errado. Ele não estava cambaleando exatamente como um bêbado, mas havia um ritmo estranho e instável na maneira como se movia. Caminhou até o balcão e olhou através de mim, como se eu fosse parte do papel de parede. "Você tem um sanduíche para mim?" ele perguntou. Imaginei que quisesse dizer que havia feito um pedido, embora isso fosse raro, então perguntei seu nome. Foi então que ele deu um passo à frente em direção à luz. Sua camisa estava encharcada. Havia manchas escuras na frente, grudadas no tecido como tinta. Só que não era tinta. Suas mãos estavam escorregadias, os dedos manchados, e agora que ele estava mais perto, pude ver um corte em sua bochecha e outro logo acima da clavícula. Ele estava coberto de sangue. Ele me olhou fixamente nos olhos e disse, em um tom baixo e monótono: "Você não precisa do meu nome. Só me faça um sanduíche." Meu estômago embrulhou. Houve um longo segundo em que fiquei paralisada. Seu tom não era de raiva. Era calmo. Bem, esse posto de gasolina não ficava exatamente na parte mais segura do estado. E a empresa sabia disso. Tivemos sorte. A gerência teve bom senso de contratar policiais rodoviários de folga como seguranças noturnos. Um deles geralmente ficava perto do balcão principal, bem em frente à minha linha de visão. Respirei fundo, assenti como se tudo estivesse bem e disse: "Sem problemas. Deixe-me verificar uma coisa rapidinho." Então entrei na área compartilhada atrás do balcão e fui até a moça que trabalhava no caixa do posto, falando baixo. Ei, você pode ligar para o Reit e pedir para ele vir aqui? Só diga que temos um problema. Ela viu meu rosto e não fez perguntas. Pegou o rádio e retransmitiu a mensagem. O homem, que ainda não havia se movido do balcão,
Começou a cambalear levemente, os olhos voltando-se para a porta, como se estivesse pensando em algo. E segundos depois, o segurança chegou. Nunca vou esquecer a expressão em seu rosto. Ele seguiu as manchas vermelho escuras que se espalhavam pelo chão de ladrilho branco, os pontos grossos e as marcas dos sapatos do homem, até chegar ao próprio sujeito, agora visivelmente suando e piscando lentamente. Senhor, preciso falar com o senhor. O homem se virou como se fosse responder, mas saiu correndo. Não foi uma grande tentativa. Ele tropeçou antes mesmo de chegar às portas automáticas, escorregando no próprio sangue, que havia deixado um rastro até o estacionamento. Os seguranças o abordaram com força logo na entrada. Um minuto depois, outro policial chegou em uma viatura e o algemou ali mesmo na calçada. Mais tarde, descobri a história completa. O cara havia sido esfaqueado, mas não antes de esfaquear outra pessoa até a morte. Aconteceu cerca de 1 hora antes, a 20 minutos de onde estávamos. Ele entrou em pânico, pulou num carro e começou a correr. O posto de gasolina era apenas um lugar para abastecer, talvez pegar comida, talvez continuar dirigindo até a adrenalina passar e as consequências o alcançarem. Só que ele estava em choque. Nem sequer tinha percebido o quanto estava sangrando. Entrou naquele metrô como se nada tivesse acontecido, como se fosse apenas mais um cara procurando um sanduíche. Tive dificuldade para dormir depois daquele turno, mas não foi o sangue. Essa imagem ficou comigo por semanas. O quão normal ele parecia. O quão facilmente ele poderia ter continuado se ninguém tivesse olhado de perto o suficiente. Sem desabafos, sem ameaças, apenas uma voz calma e fria pedindo um sanduíche, enquanto o corpo que ele havia deixado para trás ainda chamava. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se a segurança não estivesse de plantão naquela noite. Ou se não fosse aquele segurança especificamente. Ou se eu tivesse hesitado mais, se tivesse virado as costas para o cara. Mas eu não hesitei. E agora eu sempre confio nesse pressentimento. Eu costumava trabalhar no turno da noite em um cassino em Nevada. Chamava-se Silvercrest Cassino. Um lugar de médio porte que nunca dormia de verdade, mas tinha seus horários tranquilos. Eu trabalhava como zeladora no salão de jogos. Meu trabalho era simples: limpar cinzeiros, higienizar as máquinas e manter os banheiros impecáveis. Na época desta história, eu tinha 20 anos. Eram por volta das 4 da manhã e eu estava fazendo minha última ronda no banheiro masculino. Eu fui designada para esse turno. O cassino estava praticamente morto naquela hora, apenas alguns jogadores inveterados e um ou outro vagabundo ocasional. Enquanto esfregava perto das pias, um cara mais velho, talvez com 65 anos, entrou. O chão está um pouco molhado. Cuidado com o degrau. Eu disse educadamente. Ele assentiu levemente, foi até um mictório e eu continuei trabalhando. Alguns minutos se passaram e notei que ele ainda estava parado ali. Ele não estava usando o mictório, apenas se demorando. Então, com o canto do olho, o vi virar a cabeça para me olhar. Finalmente, depois do que pareceu tempo demais, ele se afastou e caminhou na minha direção. Ei, só para você saber, eu não consegui mijar porque você me deu uma grande mijada. Eu congelei. Meu cérebro tentava processar o que acabara de ouvir. Obrigado, respondi, forçando uma risada sem graça, tentando disfarçar porque, bem, eu estava no trabalho e precisava ser educada. Ele sorriu e saiu.
Assim que ele saiu, soltei uma risada nervosa, não porque fosse engraçado, mas porque fui pega de surpresa. Nada parecido nunca tinha acontecido comigo antes. Poucos minutos depois, eu estava terminando a limpeza quando ele voltou. Se aproximou mostrando uma nota de $10 amassada. Bill, eu só preciso te dar uma gorjeta, tudo bem? Hesitei, mas imaginei que resistir seria mais estranho. Claro. Assim que estendi a mão para pegar o dinheiro, ele agarrou meu pulso e me puxou para perto. Antes que eu pudesse reagir, ele me deu um abraço de urso, apertado, com os braços em volta de mim. Lutei para me afastar, mas ele era forte. Então senti a mão dele deslizar pelo meu traseiro, apertando. Você é muito quente. O pânico me invadiu. Me desvencilhei e saí correndo do banheiro. Minhas mãos tremiam quando peguei meu rádio. Segurança! Preciso de alguém aqui no banheiro masculino. Agora! Em 2 minutos, 2 seguranças chegaram. Expliquei às pressas o que tinha acabado de acontecer, ainda abalada com o encontro. Esperava que eles tomassem alguma medida imediata, pelo menos escoltassem o cara para fora ou chamassem as autoridades. Em vez disso, um dos seguranças suspirou e trocou um olhar com o colega antes de dizer: "Olha, não há muito que possamos fazer a respeito. Ele é um cliente pagante. A gerência de plantão não gosta de se envolver com a polícia. Se ele lhe causar mais algum problema, avisa a gente e cuidamos disso." Fiquei olhando para eles, esperando algum tipo de proteção. Mas foi só isso. Nem relatório, nem confronto. Apenas uma regra tácita de que manter a imagem do cassino intacta era mais importante do que a minha segurança. Fiquei doente e nunca mais vi o cara. Mas logo depois, pedi demissão e larguei aquele emprego. Passei 25 anos trabalhando no 3º turno em uma velha fábrica. Uma fábrica centenária, em ruínas, que gemia e suspirava enquanto dormia. Na maioria das noites, eu ficava completamente sozinho no prédio de produção. Em uma noite de 2020, tive que transportar matéria-prima do depósito para o chão de fábrica. O armazém era uma estrutura separada, a cerca de 150 metros de distância no pátio. E eu precisava usar o caminhão da fábrica para ir e voltar. O acesso exigia o desarme do sistema de segurança, feito por um pequeno teclado de metal montado na porta do escritório. Cada trabalhador tinha um código pessoal de 4 dígitos. E o meu já era digitado por memória muscular. O lugar estava completamente escuro, exceto por algumas luzes de emergência perto do escritório. A maior parte da iluminação era ativada por movimento. Senhor, conforme você andava pelos corredores, os telões iam se acendendo um por um. Era assustador pra caramba. O armazém era enorme. Você poderia atravessá-lo com um caminhão de 18 rodas. Meu palete de material estava localizado bem no fundo, a quase 90 metros da entrada. Peguei uma transpaleteira elétrica e segui em direção à escuridão. Mal consegui andar 3 metros antes de congelar. Eu tinha ouvido um assobio. Era suave, deliberado. Uma melodia lenta flutuando no ar, vinda de algum lugar nas profundezas do armazém. No começo achei que estava apenas ouvindo coisas. Então fiquei parado. Apurei os ouvidos e continuava lá. Era definitivamente um assobio humano. Lento e estranhamente alegre, como alguém que passava o tempo casualmente enquanto trabalhava. Mas não deveria haver ninguém no armazém. Certamente não naquele momento. Durou 5 minutos inteiros. Eu não me mexi. Fiquei ali parado, paralisado, com o coração batendo forte. As luzes iam piscando lentamente conforme os sensores captavam minha presença imóvel. Um por um, eles iluminaram um caminho na vasta escuridão, na direção de onde o som estava vindo. Então o assobio parou. Eu deveria ter me virado,
saído dali ou ligado para alguém. Mas havia um trabalho a se fazer. Peguei um pedaço de madeira de 2x4 que tinha cerca de 1 metro de comprimento e segurei como se fosse um taco. Gritei, alto e áspero para as sombras. Se tiver alguém aí atrás, quebre os dentes. Fui recebido com silêncio. Avancei sorrateiramente, com todas as luzes ativadas por movimento acendendo em sequência acima de mim. O palete estava onde deveria estar. Carreguei-o rápido, mais rápido do que nunca, e voltei correndo para a doca, com o coração martelando o caminho todo. Quando voltei para o prédio da produção, me tranquei lá dentro e tentei me livrar daquilo. Disse a mim mesmo que era só nervosismo, ou talvez algum esquisitão tivesse entrado sorrateiramente e fugido depois que eu gritei. Consegui sobreviver o resto da noite, de alguma forma. Na manhã seguinte, quando meu supervisor apareceu, contei tudo para ele. Esperava que ele risse, talvez, ou me dissesse para chamar a segurança da próxima vez. Em vez disso, ele deu uma risada baixa e disse: "Parece o Larry." Olhei para ele. Ele assentiu, agora um pouco mais sério. Costumava assobiar assim todos os dias. Trabalhei no turno diurno no depósito por mais de 30 anos. Conhecia cada centímetro daquele lugar. Isso foi há uns 15 anos. Ataque cardíaco na sala de descanso. Fiquei atordoado. Não sabia o que dizer. Ele me deu um tapinha no ombro. Acho que ele ainda gosta de dar uma olhada. Nunca me esqueci daquela noite. E nunca mais entrei naquele armazém sem uma lanterna, um pedaço de madeira 2x4 e o peso de saber que talvez, só talvez, eu nunca estivesse realmente sozinho. Trabalho como operador e gerente de turno em uma usina de incineração de resíduos químicos. Há 2 anos, mudei de empresa porque, na anterior, houve um incidente em que eu e minha equipe quase morremos. E a gerência basicamente me disse: "Você quase morreu, então vamos tentar evitar isso no futuro", mas não criaram nenhum novo protocolo de segurança. Enfim, voltando à história. Mudei de local de trabalho e agora opero outra usina de incineração, mas esta é muito menor. É bem legal aqui, com um bom ambiente de trabalho. A usina faz parte de um complexo industrial em uma floresta e ao redor da unidade só há mata, exceto por um dos departamentos de produção, que é nosso vizinho direto. Alguns meses atrás, no trabalho, alguns colegas me disseram que, às vezes, aconteciam coisas estranhas em nosso departamento. Eles se referiam a ouvir passos ou ver uma sombra ao virar uma esquina. Pode parecer engraçado, certo? Bem, eles tinham uma explicação bastante lógica para isso. Além de usarmos a usina de incineração para resíduos líquidos, como solventes, também queimamos os vapores tóxicos produzidos por outros departamentos. Nosso vizinho direto tem uma linha de produção no porão, e os vapores gerados por essa linha são enviados por canos subterrâneos até nosso porão, onde são incinerados. Esses vapores não são extremamente perigosos, mas em alta concentração podem causar alucinações. Vale lembrar que esses canos têm pelo menos 50 anos e já viram dias melhores. No entanto, devido à crise econômica dos últimos anos, a gerência decidiu interromper projetos de reparo, incluindo de substituir os canos antigos e com vazamentos. Assim, se você deixasse o ar-condicionado desligado por muito tempo no porão, onde os vapores se acumulam, bom, você já imagina o resto. Alucinações. Disseram que a maioria das coisas estranhas provavelmente era causada por isso. Agora, vamos à minha experiência. Há cerca de 1 mês, eu estava no turno da noite e meu colega de trabalho havia adoecido. Então, fiquei sozinho. Em 99,99% das vezes, nada acontecia.
Só era necessário fazer 2 inspeções pela fábrica para coletar alguns dados e verificar se tudo estava funcionando normalmente. Como era minha primeira vez sozinho, eu estava até empolgado. Planejava assistir a um filme. Fiz minha primeira inspeção, nada incomum, até que precisei coletar dados do porão. Desci as escadas e caminhei até o sensor. De repente, ouvi um rangido atrás de mim e passos descendo as escadas de metal. Virei-me, mas não vi nada, é claro. Fiquei um pouco curioso. As escadas são muito resistentes. Um dos meus colegas, que é bem obeso, mas gente boa, desce por elas sem causar tanto barulho. Então, o que quer que tivesse feito aquele som devia pesar no mínimo uns 170 quilos. Concluí que devia ser uma alucinação causada pelos vapores e continuei o trabalho, planejando ligar o ar-condicionado depois. Durante essa inspeção, também vi uma figura sombria em um canto, mas pensei, não, são só os vapores. 4 horas depois, fiz minha segunda e última inspeção. Como antes, tudo parecia normal. Então veio o momento de descer ao porão. Ainda me arrepio ao lembrar. O ar-condicionado estava ligado, lembra? Isso significava que não deveria haver vapores. Enquanto descia, ouvi passos novamente, bem atrás de mim. Virei-me, mas não havia nada. Continuei até os sensores e, de repente, ouvi os passos outra vez, agora correndo. Virei num piscar de olhos e vi uma sombra contornar a esquina. Fiquei abalado, mas coletei os dados às pressas. Queria voltar logo para a sala de controle. Enquanto subia as escadas, ouvi passos apressados, vindos de 2 direções, de trás de mim e também de cima. Pensei, chega, já tive o suficiente. Continuei subindo sozinho. Ao chegar ao topo da escada, virei-me levemente e vi uma sombra enorme no meio da escada. Corri para a sala de controle e fechei a porta. Foi então que me lembrei do ar-condicionado. Ele estava ligado. Ou seja, não havia concentração de vapores suficiente para causar qualquer alucinação. Dessa vez, eu tremia de verdade. Fiquei de pé por alguns minutos pensando se deveria descer novamente para verificar o ar-condicionado, ou esperar. Quando estava prestes a sair da sala de controle, ouvi passos atrás da porta. Passos silenciosos, mas definitivamente reais. Tomei minha decisão. Não seria herói naquela noite. Apenas esperei o próximo turno. Mais tarde, quando a próxima equipe chegou, contei a eles o que havia acontecido. Eles riram e disseram que provavelmente era só o ar-condicionado com defeito. Ri com eles, concordei por educação, mas não estava convencido. Nos 2 dias seguintes, tive meu fim de semana de folga e esqueci daquilo. Quando chegou a segunda-feira e voltei para meu turno da manhã, conversei com o pessoal do turno da noite. Minha experiência veio à tona novamente e comecei a rir, como da primeira vez. Mas meus colegas não riram. Perguntei o motivo. Acontece que o ar-condicionado estava funcionando perfeitamente, mas o mais assustador ainda estava por vir. Nosso departamento vizinho, aquele que produz os gases, não estava em operação. Devido à baixa demanda de clientes, todas as linhas de produção estavam desligadas naquele período. Ou seja, eles não estavam produzindo vapores. Isso significa que o que vi e ouvi no porão não foi causado por alucinações químicas. Foi real. Tudo. Cada passo, cada sombra, não era produto da minha imaginação nem dos vapores. Era algo mais. Desde então, meus colegas passaram a ser mais cautelosos com o porão e os gerentes da usina relataram o caso aos superiores. Eles iniciaram uma investigação há 2 semanas, mas não conseguiram encontrar uma causa lógica para os ruídos e sombras. Tampouco encontraram uma solução. O plano agora é consertar os canos o mais rápido possível. E na próxima semana,
instalaremos câmeras e sensores para tentar descobrir o que realmente está acontecendo naquele porão. Eu trabalho no turno da noite em uma clínica de reabilitação. A clínica tem um portão de entrada com 2 câmeras. Uma instalada no alto, monitorando o portão, e uma câmera com campainha para ver de perto. Eu estava imerso em papelada quando um movimento na tela chamou minha atenção. Um homem passou pelo portão. Então ele parou. Ficou parado ali por alguns segundos antes de se virar lentamente. Então levantou a cabeça e olhou diretamente para a câmera. Ele não se moveu, não piscou, apenas encarou. Este lugar fica em um bairro perigoso, então estou acostumado com pessoas rondando. Normalmente não presto atenção nelas, mas algo nele estava estranho. Seu rosto estava vazio, seus olhos vagos e sem expressão. Não era apenas o habitual estado de alguém sob efeito de drogas, mas algo mais profundo e pior, como se estivesse pensando em fazer algo terrível. Apertei o interfone. Ei, cara! Você tá bem? Ele nem se mexeu. Ficou apenas olhando para a lente, como se pudesse me ver através dela. Temos uma regra. A menos que alguém esteja machucado ou tentando invadir, deixamos em paz. Não adianta provocar alguém que pode ser perigoso. Então, eu deixei em paz. Mas ele não foi embora. Por 2 horas ele ficou lá, olhos fixos na câmera, sem desviar o olhar. O mesmo olhar morto, a mesma imobilidade assustadora. Finalmente, me levantei para dar uma volta rápida, só para sacudir o desconforto que subia pela minha espinha. Quando voltei, ele tinha sumido. Nenhum sinal dele, nenhum passo na terra, nada. E acho que isso foi pior. Era inverno de 2012. Eu tinha 18, quase 19 anos e trabalhava em um posto de gasolina em uma cidade tranquila na Inglaterra. Era um emprego razoável, com um bom salário para alguém na universidade, mas o turno era péssimo. Enquanto meus amigos estavam saindo para beber e se divertir, fiquei preso atrás de um balcão, atendendo taxistas e bêbados ocasionais que entravam sem querer, depois que o bar fechava. Os únicos sons que preenchiam aquelas altas horas da noite eram o zumbido distante dos carros na rua principal e os clangores ocasionais da porta quando um cliente entrava. Mas aquela noite foi diferente. Começou como qualquer outro turno. Servir pessoas, limpar, reabastecer, a rotina habitual e sem sentido para passar o tempo. Como era inverno, as noites eram longas e a escuridão lá fora parecia densa e pesada. O brilho fraco dos postes de luz mal iluminava a calçada, tornando impossível ver alguém claramente além do vidro. O posto de gasolina ficava em um local bem comum, do outro lado da rua de um bar sujo e bem ao lado de um beco que levava a um conjunto habitacional tranquilo. Era o beco de que eu nunca gostei. Mesmo durante o dia me dava arrepios. Bem, deviam ser por volta das 3 ou 4 da manhã. Eu estava terminando de limpar uma prateleira quando notei algo. Com o canto do olho, vi uma figura parada no beco, logo além do alcance da luz. Ele estava parado, completamente imóvel, com o rosto escondido pelas sombras. Mas eu conseguia distinguir suas roupas. Uma jaqueta larga e escura, o capuz levantado, as mãos enfiadas nos bolsos. Meu primeiro pensamento foi que fosse apenas um cara esperando um táxi ou fumando um cigarro. Mas algo no jeito como ele não se mexia me deixou desconfortável. Entretanto, disse a mim mesma que estava exagerando. Sentei-me atrás do balcão, olhei para o meu celular e comecei a jogar algum jogo para passar o tempo que se arrastava. E antes que eu percebesse, eram 5 da manhã. Olhei para cima e ele ainda estava lá. Meu estômago embrulhou. O beco ainda estava escuro como breu, e eu podia sentir seus olhos fixos nos meus através da escuridão.
Meu pulso agora latejava em meus ouvidos. A pior parte era que as ruas estavam mortas. Nenhum carro, nenhuma pessoa. Só ele e eu. Uma sensação horrível se revirou no meu estômago. Eu o encarei, presa em um transe. Não ousei desviar o olhar por muito tempo, com medo de que, se eu piscasse, ele de alguma forma se aproximaria. Disse a mim mesma que ele não conseguiria entrar. Disse a mim mesma que estava pensando demais. Mas aquele sentimento, aquele instinto primitivo e cru, não me deixava. Depois de um tempo, não consegui mais me conter. Eu precisava ir ao banheiro. Fiquei fora por, talvez 2 minutos. E quando voltei, ele ainda estava lá, parado, exatamente no mesmo lugar. Ele não havia se movido 1 centímetro. Senti minha garganta apertar, como se algo estivesse me tirando o ar. Disse a mim mesma que não faria meu último trabalho, que era tirar os extintores de incêndio e os baldes de areia até que meu colega de trabalho viesse me substituir. De jeito nenhum eu sairia sozinha com ele lá. O tempo se arrastava. Eu ficava olhando para o relógio, contando os segundos até meu colega de trabalho chegar. Por volta das 6, assim que os primeiros sinais da manhã começaram a surgir no céu, a figura finalmente desapareceu. Ele não foi embora. Ele não se virou. Ele simplesmente desapareceu na escuridão do beco, como se ele nunca tivesse estado lá. Mas eu sabia que ele estava. Quando o meu colega de trabalho finalmente apareceu, eu não consegui sair de lá rápido o suficiente. Ainda estava escuro, mas eu não me importei. Eu geralmente caminhava aos 10 minutos para casa depois dos meus turnos, mas não naquela noite. Chamei um táxi. Eu não ia arriscar. Mesmo sentado no banco de trás do carro, eu ficava olhando por cima do ombro, meio que esperando que ele estivesse me seguindo. Contei aos meus colegas de trabalho e familiares o que aconteceu. Eles ouviram, mas nenhum deles jamais passou por algo parecido. Eles ignoraram, mas eu não consegui. Daquela noite em diante, cada turno parecia diferente. Eu não conseguia me livrar da sensação de que ele ainda estava lá, observando e esperando. Eu sentia que no momento em que baixasse a guarda, ele atacaria. Nada aconteceu depois disso, mas eu ainda estava com medo. Eu sentia aqueles olhos me observando. Pedi demissão no verão seguinte. E estou feliz por nunca ter precisado voltar. Eu costumava ser massoterapeuta médica, em uma clínica movimentada e totalmente integrada. Não éramos apenas um centro de bem-estar. Tínhamos tudo sob o mesmo teto. Um médico, 3 quiropráticos, uma enfermeira, uma equipe de fisioterapia, uma academia e até um técnico de ultrassom. Com 5 terapeutas, atendíamos mais de 350 pacientes por semana. Era uma loucura, mas você se acostumava com o caos. Construímos relacionamentos fortes com nossos clientes. Bombeiros de 4 estações diferentes, grupos de professores, equipes de construção e muita gente. O que importa é que eu quero que você entenda o quão próximos éramos dos nossos clientes regulares. Uma dessas pessoas se chamava Al. Ele era um cara imponente, com 2 metros e 1, e pesava cerca de 300 libras. Ele era eletricista e trabalhava principalmente em propriedades comerciais, especialmente em hotéis antigos. Na época em que isso aconteceu, eu já tratava o Al regularmente há quase 2 anos. Ele era confiável e sempre simpático. Mas um dia ele voltou depois de um ocorrido. Estava pálido, com os olhos cheios de olheiras profundas. Cumprimentei-o como de costume, deixei-o sentar na mesa da sala de massagem privativa e depois voltei ao meu trabalho. Quando comecei a aquecer seus músculos, disse gentilmente: "Você não precisa falar sobre isso se não estiver com vontade hoje, mas você parece um pouco indisposto. Você está bem?"
Houve um longo silêncio e então ele disse: "Não contei a ninguém. Não sei se você vai acreditar em mim." Senti um arrepio no braço. "Você sabe que está falando comigo, né? Pode confiar em mim." Isso fez ele rir. Sabe aqueles 2 hotéis antigos com os quais tenho contrato? Um deles teve uma falha total no sistema de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, HVAC, ontem à noite. Não havia ar-condicionado, as luzes piscavam e algo estava desarmando os disjuntores no porão. Então recebi a ligação por volta das 11 horas. E eu estava lá embaixo, no escuro, com as ferramentas em mãos, trabalhando perto da sala da caldeira. É um lugar velho e desagradável. Paredes de pedra, canos pingando, cheiro de ferrugem e tudo velho. Estou apenas apertando um colchete quando sinto essa mudança no ar. Com o canto do olho, vejo alguém ou algo escuro além da porta aberta. Acho que pode ser um hóspede, um segurança ou até mesmo um invasor. Então pego minha lanterna e vou atrás dela. Ela está sentada nas degraus. Uma garota descalça de uns 10 anos. Sua cabeça está baixa e ela está chorando. É como se algo estivesse escorrendo pelo rosto dela. E quando me aproximo, percebo que é sangue. Ela está chorando sangue. Meu Deus, sussurrei. Perguntei se ela estava bem e ela não respondeu. Então, de repente, ela se levanta e sai correndo escada abaixo. Eu a persegui, mas quando cheguei ao patamar superior, ela havia sumido. Nenhuma porta estava aberta, nenhum som. Não havia nada lá. Então, o que você fez? Perguntei. Chamei a segurança. Eles já estavam no local e um cara desceu. Nós nos separamos para procurar. Poucos minutos depois, ele comunicou pelo rádio, em pânico, que o hotel deveria chamar a polícia. Corri para encontrá-lo antes mesmo de poder dizer alguma coisa. E ele perguntou: ela estava chorando sangue? Ele também a viu. A mesma garota. Ele disse que a viu ficar de pé no corredor. Quando ela se virou, seus olhos estavam cheios de sangue e ela correu pela esquina e desapareceu. Eles chamaram a polícia e revistaram o prédio inteiro. Nenhum hóspede desaparecido, nenhum quarto aberto, nenhum sinal de entrada forçada. Não tínhamos certeza de como ela entrou no porão sem uma chave. Fiquei sem palavras. Esse não era um cara que se assustava facilmente. Ele fazia trabalhos perigosos em bairros perigosos, carregava fios por hotéis inacabados no meio da noite, mas isso o abalou profundamente. Algumas semanas depois, ele voltou e disse que ele e o segurança conversaram sobre isso algumas vezes, mas ninguém mais levou a sério. Os policiais acharam que era uma brincadeira e o gerente do hotel minimizou, dizendo que eles deviam estar muito cansados e estressados. Ele não discutiu. Ele apenas disse que não voltaria lá sozinho à noite. E não voltou. Ele começou a terceirizar essa tarefa específica para um de seus subordinados. Disse a ele que havia um problema com roedores ou algo assim, mas nunca contou à esposa. Disse que achava que estava perdendo o controle, mas eu acreditei nele. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.